Olá, namastê, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou contar uma história para vocês. Quando a gente fala de meditação, logo a gente pensa numa figura muito conhecida a respeito disso, que é o Buda. Mas talvez poucos saibam quem realmente foi o Buda. O que é o Buda? É uma pessoa que de fato existiu? É uma entidade, um avatar, ou algo assim? Buda significa o iluminado, aquele que se iluminou. Então, todos nós podemos um dia nos tornarmos Buda. Mas o primeiro Buda que se tem registros chamava Siddhartha Gautama. E é a história dele que eu vou contar hoje para vocês. Há cerca de 2.600 anos, no reino de Kapilavastu, ao sul do atual Nepal, nasceu um príncipe chamado Siddhartha Gautama. Ele pertencia à casta guerreira, filho do rei Sudonata e da rainha Maia. O seu nascimento foi cercado de presságios. Conta-se que um sábio afirmou ao rei que aquele menino teria dois caminhos diante de si: tornar-se um grande imperador ou um grande mestre espiritual. O rei, desejando que o seu filho herdasse o trono, decidiu criá-lo protegido de qualquer forma de sofrimento. Siddhartha foi cercado de luxo, conforto e prazeres. Viveu no palácio por muitos anos, onde teve acesso à melhor educação, aos esportes e à arte. Ele casou-se e teve um filho. Tudo indicava que o seu destino seguiria como planejado, um rei como era o seu pai. Mas Siddhartha não se sentia completamente em paz. Havia uma inquietação que ele não compreendia. Então, aos 29 anos de idade, ele pediu para sair do palácio, algo que ele raramente fazia. Nessa saída, ele teve 4 encontros que mudaram a sua vida. Um homem idoso, encurvado, com rugas e sem vigor. Um doente, com o corpo abatido pela febre e pelo sofrimento. Um cadáver sendo levado para uma cerimônia fúnebre. E um asceta, um homem simples, calmo, mas com um olhar sereno. Foi nesse momento que Siddhartha percebeu que havia vivido numa bolha. Ele nunca tinha visto o envelhecimento, a doença ou a morte. E mais importante, ele nunca havia compreendido que essas experiências eram inevitáveis para todos os seres humanos. E isso o abalou profundamente. A figura do asceta, porém, o marcou de um jeito diferente. A serenidade daquele homem mostrou a Siddhartha que talvez houvesse um caminho para compreender e talvez aliviar o sofrimento humano. Naquela mesma noite, Siddhartha tomou a decisão que mudaria tudo. Abandonou a sua casa, a sua esposa, o seu filho e os seus privilégios. Deixou tudo para trás em busca de uma resposta. Não foi por fuga, mas por compromisso com algo maior. Descobrir por que sofremos e se existe uma forma de superar esse sofrimento. Durante os anos seguintes, Siddhartha estudou com diversos mestres espirituais da Índia. Aprendeu técnicas de meditação, práticas de renúncia e austeridades severas. Chegou ao ponto de quase morrer de inanição, alimentando-se de um grão de arroz por dia. Mas mesmo assim, a resposta que ele buscava não vinha. Foi então que ele compreendeu algo muito importante. Nem os prazeres excessivos, nem a negação extrema trazia clareza. Ele formulou, a partir dessa percepção, o que viria a se tornar o caminho do meio. Um caminho de equilíbrio entre os extremos. Após se recuperar fisicamente, Siddhartha sentou-se sob uma figueira às margens do rio e prometeu que só se levantaria dali
quando tivesse encontrado a verdade. Durante essa noite de profunda meditação, ele enfrentou inúmeras distrações internas, memórias, medos, desejos, dúvidas. Segundo a tradição, essas tentações foram tomando forma numa representação simbólica das ilusões que nos afastam da verdade. Mas Siddhartha permaneceu firme. Observou tudo o que surgia, mas não se prendeu a nada. Simplesmente viu, entendeu e deixou passar. Ao amanhecer, ele despertou, mas não apenas do sono. Ele havia compreendido a natureza da mente, da existência e do sofrimento humano. Nesse momento, Siddhartha se tornou Buda, ou iluminado. Ele percebeu que todo sofrimento nasce no desejo e do apego, e que é possível pôr fim ao sofrimento por meio da compreensão da realidade como ela é, cultivando sabedoria, ética e disciplina mental. Nos anos seguintes, Buda passou a ensinar o que havia descoberto. O seu primeiro discurso foi em Sarnath, onde apresentou as 4 nobres verdades, que são elas. Primeira, a existência contém sofrimento, é o dukkha. Segundo, o sofrimento tem uma causa, o desejo e o apego. Terceiro, o sofrimento pode ter fim. E quarto, existe um caminho que conduz ao fim do sofrimento, o nobre caminho óctuplo, que envolve sabedoria, conduta ética e meditação. Buda ensinou por cerca de 45 anos, reunindo uma comunidade de monges e leigos. Ele não pregava dogmas nem exigia uma fé cega. Ao contrário, ele convidava seus ouvintes a experimentarem por si mesmos e verem como aquilo fazia sentido. Aos 80 anos, ele adoeceu e faleceu. E as suas últimas palavras foram: tudo que é composto está sujeito à dissolução. Esforcem-se com diligência. Talvez essa história também te desperte uma vontade de se conhecer melhor, de usar a meditação como forma de trazer um pouco mais de leveza, de conhecimento e de paz espiritual para você, assim como traz para mim. Eu espero que você tenha um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente semana e que encontre sempre muito amor e paz em seus caminhos. Namastê.